Está lá em Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Você conhece essa palavra, eu tenho certeza, que fala assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode repetir isso comigo? Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em outras versões diz: fomos curados. Querido, feche seus olhos nessa noite. Pense nisso que você acabou de falar. Por suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quero que você imagine nesse momento o Senhor Jesus caminhando sobre a terra, com aquele peso todo sobre Ele. Talvez você pense: mas Jesus, Ele não teve problema aqui. Mas imagine que todo o problema dele fosse resumido naquela cruz. Imagina o quanto aquela madeira pesava. Jesus, Ele teve um momento que tropeçou lá durante a caminhada dele, mas tiveram pessoas para ajudar. E Ele chegou no objetivo dele. Muitas vezes, para que nós possamos alcançar algumas coisas em nossa vida, nós precisamos sacrificar outras coisas. Jesus foi o maior exemplo disso, que Ele precisou sacrificar a sua própria vida. Ore nessa noite ao Senhor. Eu não sei como você se encontra nessa noite aqui, mas ore ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu não tenho força. Diga: Senhor, eu não tenho vontade. Diga: Senhor, eu tenho força, eu tenho vontade, mas eu não tenho fé. Seja sincero para o Senhor nessa noite, querido. Oh, meu Pai, meu Pai. Oh, papai. Olhe para cá agora, querido. Eu quero ensinar para você essa partezinha dessa música que nós vamos cantar aqui nesse lugar, que talvez você não conheça. E esse pedaço ele é assim: ressuscita o meu ser, vivifica o meu viver, ressuscita o
ressuscita o meu ser, vivifica o meu viver. Aleluia. E você vai entoar essa canção nessa noite. Talvez você não conheça o restante dela, mas eu quero te convidar a você cantar essa estrofezinha junto conosco. Amém? Espírito de ressurreição e vida, age em nós, vem e vivifica. Espírito de ressurreição e vida, age em nós, vem e vivifica. Dependemos do teu mover nesse lugar, invocamos a tua presença, Espírito. Dependemos do teu mover nesse lugar, invocamos a tua presença, Espírito. Ressuscita o meu ser, vivifica o meu viver. Diga, ressuscita o meu ser, vivifica o meu viver. Ressuscita, ressuscita o meu ser, vivifica o meu viver. Ressuscita meu ser, vivifica o meu viver. Oh Espírito Santo de Deus, nessa noite nós clamamos pelo teu poder, pelo teu agir nesse lugar. Espírito Santo, talvez nós não sabemos falar da forma correta, mas tu sondas e conheces o nosso coração. Tu sabes do nosso levantar, do nosso deitar e do nosso caminhar. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós viemos para esse lugar para te encontrar pelaquilo que tu és, pelaquilo que tu tens para a nossa vida. Senhor, e nós cremos que tu tens a cura para dentro de nós, tu tens a cura para o nosso físico, tu tens a cura para o nosso espírito, para o nosso interior, Senhor. E nós cremos que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Meu Pai, nós não aceitamos, Senhor, em nossa vida, sair daqui da forma que nós entramos, Deus. Vivifica o nosso viver, Senhor. Ressuscita como vale de ossos secos a nossa vida. Espírito Santo de Deus, age de uma forma sobrenatural dentro de nós, através de nós, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor. Meu ser, vivifica o meu viver. Ressuscita, Deus. Ressuscita meu ser,
Oh, ressuscita. Nós precisamos. Vivifica o meu viver. Oh, Espírito Santo, nós te damos liberdade nesse lugar. Tu és adorado, Tu és bem-vindo. Senhor, Tu és glorificado nesse lugar. E nós cremos em Ti, que coisas extraordinárias Tu pode fazer em nossa vida. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Diga a Ele. Confio em Ti, confio em Ti, creio que Tu és a cura. creio que És tudo para mim. eu creio, meu Senhor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, Eu preciso de Ti. me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me Levas pelo fogo. pra te curar, curando todo o meu ser. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Eu creio nele. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Meu Senhor, diga isso, querido, com fé. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível. Diga, nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tu tens no meu mundo. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível.
Querido, nada é impossível para o Senhor. Tens o meu mundo em tuas mãos. O seu mundo é onde gira todas as coisas que você acha que tem controle. E o Senhor tem o seu mundo em suas mãos. Tudo aquilo que te rodeia, tudo aquilo que está ao seu redor, todas as suas atitudes, decisões, tudo aquilo que você precisa, está nas mãos dele. Nada é impossível para ti, nada é do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Oh! Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Beba! Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Diga a ele. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, o rio que corre aqui. Tu és a fonte de águas vivas, a fonte de águas vivas. O rio que corre do trono de Deus está nesse lugar. Beba, beba da água da vida, beba da fonte de Deus, beba e seja curado. Beba, beba, beba. Oh, limpa as águas, Senhor.
transborda em nós, Senhor. Oh, Senhor. Limpa as águas dentro de nós. Aquele que abriu o mar, que fez o cego enxergar, aquele que curou o enfermo está nesse lugar. Aquele que balança a água do poço, aquele que faz maravilhas, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele pôs uma mesa, Ele pôs uma mesa, e Ele diz: filho meu, sirva-se. Sirva-se. Vem pra minha mesa comer, filho. Vem, 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 vem. Coma. Aquele que tem sede, beba da água da fonte da vida. Aquele que tem fome, coma da minha palavra e nunca mais será vazio, vazio, vazio. Oh, enche-nos, Deus, enche-nos, Deus. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, viver o que tu tens pra minha vida. Beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia! Aleluia! Aplauda Ele, aplauda Ele! Todo o tempo. Dependente das nossas lutas, das nossas dores, o Senhor é presente. Ele é o bom amigo. Ele é o amigo fiel. Amém? E o Senhor está aqui. Ele tem um propósito hoje a cumprir neste lugar. Porque todas as vezes que Deus compareceu ao encontro, porque em nenhum momento Deus deixa de comparecer a nenhum encontro, é porque Ele tem algo a realizar. Amém? E nós estamos numa série falando sobre escolhas de cura. Terça-feira passada, nós compartilhamos sobre que o nosso modelo de cura é Jesus. E hoje nós vamos falar sobre escolhendo a nossa realidade. Escolhas de cura, escolha de realidade. Então, hoje,
creia que o Espírito Santo, ele vai te conduzir a você reconhecer e assumir a sua realidade. Mas, pastor, o que é isso? É uma realidade de dificuldade financeira? É uma realidade de enfermidade? Não, querido. A realidade é que eu e você dependemos de Deus. Essa é a nossa maior realidade. E eu e você, diante de escolhas de cura, nós precisamos assumir que nós dependemos de Deus. Porque não existe cura sem dependência de Deus. Amém, irmãos? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23. Diz assim, você achou aí? Mateus, capítulo 5, versículo 3. Hoje é uma alegria especial no nosso coração, né? O Júlio está aqui conosco. Viu, Júlio? Nós amamos a sua vida, oramos por você e temos visto o cuidado de Deus. Você lembra da palavra que você recebeu aqui? Que Deus usou a vida do apóstolo e falou, um dia, um peixe engoliu um homem. Lembra? Mas vai chegar a hora que esse homem vai ser colocado para fora do peixe. O homem cuspiu o peixe. O que ele quis dizer com isso? Que essa situação não vai te aprisionar. Amém? Lembra disso, Júlio? E ela é fiel, essa palavra, amém? Você achou aí, querido? Mateus 5, 3. Diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Fecha os teus olhos, querido, coloca a mão sobre o teu coração e declare nesta noite, Senhor, eu estou neste lugar para me render a Ti, para declarar que o Teu nome é poderoso para curar. Amém, queridos? Pai, nós estamos aqui nesta noite rendidos ao Senhor, declarando que o Teu nome é poderoso para trazer cura em nós. Senhor, e neste momento nós oramos e pedimos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus, que a Tua palavra, Senhor, se cumpra acerca daquilo a qual ela está sendo enviada e liberada nesta noite. Porque nunca, Senhor, a Tua palavra voltará para Ti vazia, mas certamente se cumprirá segundo os Teus propósitos. Senhor, e nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja liberando os Teus anjos neste lugar. E na autoridade do Teu nome, nós repreendemos toda a força do mal, toda a investida de Satanás, todo dardo do diabo contra as nossas mentes, tentando roubar o conhecimento da palavra de Deus. Nós declaramos nesta noite que nós, a igreja do Senhor, estamos sujeitos à Tua palavra. E cremos nesta noite que a Tua palavra é poderosa para mudar circunstância, para mudar situações. Ó Deus, e que nesta noite o Senhor haja para que o Teu nome seja glorificado e exaltado neste lugar. Por isso nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos compartilhar isso, querido. Escolhas de cura, escolha de realidade. Qual é a sua real realidade? Você já pensou nisso? Ah, pastor, a minha real realidade é o dinheiro que eu tenho, é a casa que eu tenho, é o carro que eu tenho ou o que eu não tenho. Não, querido. A nossa real realidade é todos nós dependemos de Deus. E você precisa ter e assumir, querido, a realidade que você é impotente de ter uma vida bem-sucedida sem Deus. Porque, pastora, mas eu não creio muito assim. Porque existem pessoas que não têm Deus e têm uma vida bem-sucedida. Mas uma vida que aos seus olhos ela é bem-sucedida. Uma vida que aos olhos da sociedade existe sucesso. Mas uma vida bem-sucedida aos olhos de Deus, ela é muito diferente aos olhos de uma sociedade do mundo que nós vivemos.
Porque a vida bem-sucedida, querido, é a vida que nos conduz à vida eterna. É uma vida que está sujeita ao propósito e à vontade de Deus. Porque a nossa vida, ela nunca pode ser analisada acerca de sucesso, acerca daquilo que eu tenho no bolso, da qualidade de vida humana que eu tenho, mas de um coração rendido a Deus. Porque todo esse sucesso humano um dia ficará nessa terra. Mas existe um sucesso que nos levará à vida eterna, que é a nossa vida com Deus. Não que você não venha ter uma vida sucedida, humanamente falando, porque Deus tem isso para mim e para você. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos prosperar nessa terra com um propósito, querido, de abençoar aqueles que estão à nossa volta. Então, Deus tem um propósito também, para que você tenha uma vida de sucesso, humanamente falando. Mas não uma vida de sucesso exclusivamente para o seu uso e para o seu conforto, mas por aqueles que estão ao seu redor. Porque foi isso que Deus falou com Abraão. Seja tu uma bênção. Deus o abençoou para que ele fosse uma bênção na vida de alguém. E ser bênção na vida de alguém é ser presente. Amém, queridos? É abençoar com aquilo que nós possuímos, quer seja roupa, quer seja comida, quer seja alimento, quer seja patrimônio. Amém, queridos? Porque muitos são bênçãos só para orar pelo outro, mas na hora de dar alguma coisa a alguém em espécie, essa pessoa se fecha. E nós temos que ser uma bênção num todo. Num todo, querido. A minha vida em um todo, ela precisa ser um canal de bênção para alguém. E isso fala do seu dinheiro, isso fala da sua casa, isso fala do seu vestuário, isso fala do seu alimento, isso fala do seu carro, do seu patrimônio, das suas habilidades. Amém, queridos? Então, hoje, vida bem-sucedida para Deus é isso. É uma vida que é abençoadora. Você tem sido bênção na vida de alguém? Tudo que tem vindo à sua mão, você tem compartilhado com alguém? Ainda que seja pouco, querido. Porque aos seus olhos é pouco, mas aquele que está disposto a dar, Deus o abençoa. Lembra do menino, dos pães e dos peixes? 5 pães e 2 peixinhos. Ele ficou de mão vazia quando ele entregou a serviço de Deus? Porque quando ele entregou os pães e os peixes, ele estava entregando algo a serviço de Deus, para alimentar vidas. E quando cuidamos de vidas, quer seja com uma roupa, quer seja com um sapato, quer seja com uma hospedagem na sua casa, com uma carona, com o seu carro, de alguma forma, você está cuidando e está cumprindo o propósito de Deus. Amém? Então, querido, assuma essa realidade, que você é impotente para ter uma vida bem-sucedida, se você não estiver rendido a Deus. Eu preciso interiorizar que felizes são os pobres em espírito. Por que uma pessoa pobre, a qual a Bíblia diz, bem-aventurado ou felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus? Porque quando a gente fala de pobre, na conotação humana, nós entendemos que pobre é aquele que tem falta, é aquele que ninguém quer estar perto, porque a gente quer estar perto de quem tem. Meu marido, ele fala assim, o que é melhor, ser rico ou ser amigo de rico? Aí ele falou, é melhor ser amigo de rico, porque rico pode ser sequestrado, amigo de rico não. E outra coisa, amigo de rico usa tudo que ele tem. Casa, carro, vai para a praia. Aí ele fala sobre isso, né? Entendeu, querido? Então, quando se fala pobre, quem quer ser pobre aqui? Vamos ser sinceros. Ninguém. Na conotação humana. Mas na conotação espiritual bíblica,
A palavra pobre significa aquele que está rendido a Deus. Porque o pobre, ele tem sempre o quê? Uma necessidade, ou várias necessidades, quando se fala de pobre. Então, uma pessoa pobre é uma pessoa que necessita de Deus. Eu não sei se você passou por algum assalto, espero que não passou e nem tenha passado. Mas quando alguém chega e fala assim, perdeu, o que você faz? Primeira coisa que você faz. Você está o quê? Rendido. E é assim que nós temos que estar, querido, diante de Deus, na boa linguagem, diante do Senhor, rendido. Então, a nossa escolha de cura, ela começa com a aceitação da realidade que eu dependo de Deus. A sua cura está acontecendo porque você tem aceitado essa realidade. Eu dependo de Deus. Quantos querem ser curados aqui? Quantos querem ser curados aqui nesta noite? Se renda ao Senhor. E quando nós falamos da palavra cura, muitas das vezes nós ficamos presos a uma enfermidade física. E a palavra cura, ela abrange muito, ela vai muito além do que uma enfermidade física. Porque existem pessoas hoje que precisam ser curadas nos seus relacionamentos, no seu convívio, dentro do matrimônio. Em muitas áreas da nossa vida, eu preciso de cura e você também precisa de cura. Mas para que isso aconteça, eu preciso, querido, interiorizar no meu coração que eu preciso me render a Deus. E nesta noite, o Espírito Santo, ele quer gerar em mim e você uma desistência. Ah, pastora, que isso? O Espírito Santo, ele é encorajador. Sim, mas hoje o propósito do Espírito Santo é gerar em mim e em você uma desistência do autocontrole da vida. Porque nós não podemos ter o autocontrole da nossa vida. Quem aqui tem o autocontrole da vida? Quem aqui controla o tempo, as horas, os minutos? Ninguém. Mas, infelizmente, nós andamos e até agimos com esse entendimento enganoso, que nós temos o controle de alguma coisa. Nós não temos o controle de nada. E para que haja cura, nós precisamos nos render, abrir mão, desistir do autocontrole, me render à vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nós compartilhamos durante 40 dias de uma vida de propósito. E nesse tempo, uma das coisas que nós aprendemos, que nós fomos gerados, criados por um propósito. Nós não fomos criados para viver independente de Deus, mas nós fomos criados para viver totalmente dependentes de Deus. Porque, querido, quando nós somos totalmente dependentes de Deus, nós somos potencializados pelo Senhor. Porque nós passamos a ter o capacete da salvação. Você pode fazer além do que você tem feito. Porque o nosso Deus, querido, Ele é grande. E nós precisamos render a nossa vida a Ele. Quando fala vida, fala de um tudo. Vida financeira. Precisa estar rendida ao Senhor. Vida familiar, vida emocional. Tudo precisa estar rendido ao Senhor. Porque o propósito de Deus, querido, ele é maior na nossa vida. Amém? O Salmo 139, 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o quê? Sabe o que Deus deseja conhecer? É o meu e o seu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações.
Porque a vida, querido, essa vida biológica, ela gera em nós inquietações. Porque nós estamos inquietos pelo dia de amanhã, sim ou não? Para as contas a honrar, o que comer, como que vai ser o nascimento, como que vai ser isso, como que vai ser aquilo. O Senhor, Ele conhece as nossas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Nós temos um Deus que nessa noite está escaneando o meu e o seu coração. Ele está checando a intenção das nossas vidas. Para quê? Porque você acha que Deus está sondando e tentando te conhecer sem um propósito? Não, querido. Tudo que Deus faz tem um propósito. Para quê? Para se permitirmos deixar o Senhor alinhar a nossa vida aos seus planos. O Senhor hoje, Ele está escaneando o seu coração, checando as suas intenções, para que, se você permitir, Ele possa alinhar a sua vida segundo os propósitos dEle. Porque você não nasceu simplesmente para vir a essa terra e para ser uma pessoa só. Você nasceu para cumprir um propósito de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Amém? E o interessante, querido, que no cenário atual da nossa sociedade, é desafiador, pois nós, como pessoas, temos que lidar com situações relacionadas ao mundo, a fragilidade humana que fala da nossa carne, há uma batalha espiritual contra o diabo e os seus demônios. É a vida que nós vivemos nessa terra. Nós temos que lidar com essas situações que estão relacionadas a isso, ao mundo, a fraqueza humana, que é a nossa carne, e a batalha espiritual contra o diabo e os seus demônios. E eu quero te dizer, querido, não negligencie a existência do diabo, porque ele existe. Não negligencie as investidas do diabo, porque o propósito do diabo, querido, é investir no nosso coração. É mudar a direção do nosso coração rendido a Deus. Interessante que hoje se fala muito assim, blindando o casamento, blindagem, né? Sabe quando é que o nosso coração está blindado contra o diabo e os seus anjos? Quando o nosso coração está aberto para Deus. Quando o nosso coração está rendido a Deus. Sabe quando é que o nosso casamento está blindado, querido? Quando ele está rendido a Deus. Quando ele está no altar de Deus. E quando eu falo casamento, eu não estou falando da sua certidão, vou trazer ela para o altar. Não. Eu estou falando de uma vida a dois. Quando a mulher está rendida a Deus, quando o marido está rendido a Deus, o casamento está blindado. Porque o segurança do casamento, querido, é o Senhor. A blindagem que guarda os nossos relacionamentos é ter um coração rendido a Deus. Porque essa é a nossa escolha de cura, ter um coração rendido a Deus. E nos dias atuais, há tanto estresse, medo, excesso de trabalho, vícios, remorsos, preocupações, mau hábitos, raiva, desonestidade, necessidades de controle. Hoje todo mundo quer controlar alguma coisa. Problemas financeiros, né? A gente vê a nossa nação enfrentando uma crise na economia. E devido a essa crise, vão se desencadeando outras crises.
Pessoas que estão sendo levadas ao suicídio por causa disso. Casamentos que estão sendo destruídos por causa de crise financeira. E esqueceram, querido, que o amor não tem preço, não se paga com dinheiro. Amém, irmãos? Há tantas pressões, problemas nos relacionamentos, memórias dolorosas, impulsividade para o mal, para atitudes malignas. Nós estamos vendo isso nos dias atuais, ressentimentos. E diante de tudo isso, o que fazer? Você já se perguntou? O que fazer? Como viver nos dias atuais? Como sobreviver em dias atuais? Rendidos à cura. Amém, queridos? Primeira coisa que você precisa fazer, acredite mesmo que você não é Deus. Que você não tem o controle dos acontecimentos da sua vida. Por mais que você seja uma pessoa controlada financeiramente, tudo ali no papel. Por mais que você seja uma pessoa controlada como mãe, como esposo, como todas as áreas de relacionamento da sua vida, você nunca terá o controle. Precisamos fazer a nossa parte, mas nós não somos Deus. Porque ninguém nessa terra tem uma vida linear. Talvez no ano passado tudo estava em ordem na sua vida. Cartão de crédito, tudo estava indo bem, mas de repente, tudo desmorona. É desse jeito. E isso é na área da saúde, querido. Talvez até os 25 anos do seu casamento tudo veio linear. Mas, de repente, um conflito aparece. E com esse de repente, eu preciso aprender que eu não sou Deus. Eu não tenho o controle da vida na minha mão. Amém, queridos? Mas eu preciso entender e acreditar que eu tenho um Deus a qual eu posso recorrer. Isso é escolher cura. É você, querido, acreditar mesmo que você não é Deus, mas que você tem um Deus que pode recorrer. Então, a minha palavra para você é: levante a tua cabeça. Porque existe um Deus que assume as suas guerras. Existe um Deus que vai adiante da igreja. Existe um Deus que não desampara o aflito, o órfão, a viúva e o necessitado. Amém, queridos? E você pode recorrer a esse Deus. Então, eu preciso, querido, entender e abrir a nossa guarda para Jesus reinar definitivamente na nossa vida. Jesus tem reinado definitivamente na sua vida? Amém, queridos? É você falar: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu estou rendida a Ti. Porque quando nós nos rendemos a Deus, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Porque a Bíblia diz que o pobre e humilde de coração, dele é o reino dos céus. Você está rendido ao Senhor, querido, o recurso dos céus está trabalhando ao seu favor. E uma das coisas, querido, que não acontece no céu é falta de recurso, é crise. Não tem crise no céu, não tem dificuldade no céu, porque o nosso Deus, ele é habilitado para todas as coisas. Ele é criador e sustentador daquilo que os teus olhos têm visto sobre essa terra. Do sol, do mar. Eu estava vendo uma postagem no Face falando dos oceanos Atlântico e o Pacífico. Vocês viram? Querido, o que é aquilo?
Eu vi aquilo, eu comecei no meu quarto. Glória a Deus! Aleluia! Aí o meu filho falou, mãe, o que está acontecendo? Eu falei, olha isso daqui. Isso é poder de Deus. As águas não se misturam. Eles se encontram em plenitude, em alinhamento, mas as águas não se misturam. Se você depois puder acessar e ver, é fabuloso. É fenomenal. Isso. E o interessante é que as águas deles são diferenciadas pelas cores, né? Mas você vê, querido, oceano, dimensão, força de água, que eu não estou falando de um rio, eu estou falando de um mar. Oceano muito maior. Presta atenção nisso, querido. É lado a lado. Só a ordem de Deus, só uma palavra de Deus. Diga, Deus tem poder, querido, para fazer as águas se encontrarem, mas não se misturarem. O que Deus não pode fazer a respeito das nossas vidas? O que é difícil a Deus? Nada, irmãos. Nada é impossível a Deus. Amém, queridos? Então, querido, se renda. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você enfrenta. Eu não sei o que você ainda vai passar. Mas a solução para o que você está passando, para que o que você venha passar é estar rendido a Deus. É escolher a realidade da sua vida. Eu dependo de Deus. Porque, queridos, se brincarmos de sermos Deus, isso vai causar em nós frustrações. Vai causar em nós dor. Porque quem é que pode governar e direcionar a nossa vida? Aquele que nos criou. Porque Ele sabe o melhor manual para nos conduzir. Quando a televisão dá problema, você leva ela onde, querido? No técnico, quem entende do assunto. E quem entende do assunto de vida, da realidade da vida, dos relacionamentos, das lutas da vida. É o Senhor, é o Filho de Deus que passou por essa terra e foi afligido, querido. Foi tentado. E Ele venceu e Ele está comigo e com você. Ele é aquele que nos ensina, é aquele que nos adestra. Então não temas. Eu sei que existem momentos que é doloroso demais. Existem momentos que nós precisamos ser sustentados e carregados. E eu quero dizer a você, se hoje você conhece alguém que está nesse tempo de dor profunda, de angústia, você precisa ser um canal de cura, de sustentação, de apoio na vida dessa pessoa. Porque isso é cumprir o propósito de Deus. Porque quando nós nos preocupamos com os outros, o Senhor se preocupa conosco. Ele cuida dos seus. Amém, irmãos? Em Mateus 5,3 tem a expressão humildade e a expressão pobre. O que nós devemos ser, é o que Mateus está falando, né? Que nós devemos ser o quê? Humildes de espírito, pobres no espírito. Porque nós estamos rendidos a Deus. E o interessante é isso, presta atenção comigo. Você precisa de tudo aquilo o que Deus é. Ser humilde e ser pobre de espírito. Eu estou declarando que eu preciso de tudo aquilo que Deus é. Você recebe essa palavra? E de tudo que Ele pode trazer a mim e a você. Porque Deus pode trazer coisas maravilhosas à nossa vida. E pode fazer com você. E pode repartir e transferir a partir de você. Isso é fenomenal. Eu preciso, quer ser humilde, é estar rendido.
necessitado de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Ele pode trazer a mim, e de tudo aquilo que Ele pode fazer em mim, e através de mim repartir aos outros. Se renda a esse Deus. Não se renda à situação que você está vivendo. Porque quantas das vezes a situação que nós estamos vivendo quer nos fazer se rendermos a ela, nos tornarmos prisioneiros dela. Quando é que uma situação da vida te torna prisioneiro dela? Quando você não tem mais esperança que dias melhores virão. Essa situação te aprisionou. Essa situação começa a te vencer. Não sei qual é a dor, qual é a luta que está no teu coração, mas você precisa crer que há esperança para aqueles que esperam em Deus. Por que há esperança? Porque quando nós estamos esperando em Deus, o Senhor está trabalhando. Porque Deus trabalha para aqueles que nele confia, para aqueles que nele espera. Você pode declarar essa palavra para você mesmo? Coloca a mão no seu coração e diga: o meu Deus está trabalhando ao meu favor, porque eu dependo dele em todo o tempo. Amém, irmãos? Você sabia que a oração por alguém é mais poderosa do que um conselho? Não que o conselho, querido, deva ser descartável. Não é isso que eu estou falando. Mas a oração, ela é muito mais poderosa do que um conselho. Por quê, querido? Porque geralmente um conselho quer mudar a pessoa. Sim ou não? Quer abrir os olhos da pessoa. Mas o que transforma o ser humano é a oração. Porque quando nós oramos, o Senhor está o quê? Trabalhando. E existem pessoas que nós olhamos, querido, que conselho não dá jeito. Porque conselha pai, conselha mãe, conselha tio, conselha avó, primo, e você não vê jeito. Então, se todo mundo está aconselhando e você não está vendo jeito, o que você tem que fazer? Orar. Porque a oração gera transformação. Por que não acontece isso? Pai aconselha, mãe aconselha, tio aconselha, prima aconselha, avó aconselha, amigos aconselha, e a pessoa não quer mudar, não muda. Mas aí o que você vai fazer, querido? Você vai orar. Porque quando eu busco a Deus pela oração, para a transformação de alguém, eu estou declarando: Senhor, eu dependo do Senhor para que essa obra se cumpra na vida dele. Para que essa obra se cumpra nessa situação. Porque o primeiro canal de recurso para a nossa vida, para a cura, é a oração. É a oração. Amém, querido? Você está disposto a isso? Nós não podemos mudar as pessoas. Quem muda as pessoas é Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus vai o quê, querido? Transformar corações de pedra em corações de carne. É o Senhor que vai fazer essa obra. E Deus vai transformar do jeito dele, irmão. No tempo dele. Muitas das vezes nós queremos ser Deus dentro da nossa casa, para com o marido, para com os filhos. Queremos que aquela pessoa seja transformada do nosso jeito. E não é assim, diga, sempre será do jeito de Deus. E o que eu preciso fazer, querido? Depender de Deus, me render a Deus, porque essa é a minha maior realidade. Amém, querido? Dependa de Deus em tudo. Em tudo. Porque muitas das vezes, eu domino o médico. Ele domina o campo da medicina. Por quê? Porque ele estudou, não é verdade? Ele fez lá o tempo de, depois que estuda? Residência. Então, eu domino isso. Mas a Bíblia diz que toda boa dádiva vem
de Deus. Ainda que você domine alguma situação, ainda que você domine o que você exerce, querido, mesmo assim, esteja rendido a Deus. Porque quando nós não estamos rendidos a Deus, existe orgulho no nosso coração. E o orgulho procede à queda. Ainda naquilo que você domine, que você seja o expert, querido, esteja rendido a Deus, porque essa é a nossa realidade. Precisamos estar rendido a Deus. Lembra do Titanic? Aquele homem, querido, ele foi dotado de uma inteligência, sim ou não? Sim. Porque ele construiu um navio que naquele tempo era o quê? Algo muito grandioso. Mas o orgulho, a altivez daquilo que ele dominava, procedeu à queda nele. Porque ele disse que nem Deus afundaria o navio. Não precisou Deus não, querido, só um iceberg, a ponta. Porque nós esquecemos que a nossa realidade é de total dependência de Deus. Esteja você onde estiver, quer esteja nos altos, quer esteja no vale, dependa sempre de Deus. Porque esse é o começo da nossa cura. Aonde começa o desfecho da cura? Quando eu assumo que eu preciso de Deus. Quando eu me coloco no lugar que eu devo estar e permito Deus estar no lugar que é dele por direito. O lugar que eu devo estar é rendido. E o lugar que Deus deve estar é no trono do nosso coração. Aí começa a cura. Primeira coisa, eu devo admitir que preciso de ajuda. Quem aqui consegue viver sozinho? Quem pensa assim, querido, ainda não aprendeu a viver. A escola da vida vai ter que se prolongar e o deserto também. Salmo 22, 24 diz assim: pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Quando nos prostramos diante de Deus, ele escuta o nosso pedido de socorro. Tem gente que está passando no vale, querido, não reconhece que precisa de Deus. Está lá no deserto, não reconhece que precisa de Deus. Sabe quando é que Deus ouve, querido? O aflito e o necessitado não é quando ele fica chorando, não, é quando ele clama. Porque o Israel, querido, saiu lá do Egito e começou a achar que não dependia de Deus, porque tudo na vida dele estava bom. E eles começaram a se contaminar. E eles tiveram, querido, que passar por duras provações para reconhecer que eles precisavam caminhar rendidos a Deus, com coração humilde, com coração quebrantado diante do Senhor. Provérbios 29, 23 diz: o orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Você já pensou o que significa essa palavra honra? Abundância. O orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Aqueles que são humildes diante de Deus, que são quebrantados diante de Deus, rendidos diante de Deus, eles terão abundância de Deus. Porque esse, querido, é escolher a nossa real realidade. O humilde, ele abre a sua vida para que o céu o inunde, para que o céu se faça presente na vida dele. E o interessante, querido, que o céu, ele não é simplesmente o nosso destino, mas ele é o nosso lugar de origem. Por quê? Porque o nosso Pai habita onde? E a sua origem foi o céu. Amém, queridos? Então, eu preciso ter essa realidade sobre a minha vida. Diga, existe abundância
sobre a minha cabeça, porque eu pertenço ao céu. Amém, irmãos? Então, você crê nisso, querido? Que em tempos de crise haverá abundância sobre a tua casa? Eu não sei como que Deus vai fazer. Eu sei que Ele pode fazer. No tempo de crise, você vai ser abençoador. No tempo de crise, você vai produzir. Amém, irmãos? Porque os céus estão sobre a sua cabeça. Amém? Admita humildemente, eu preciso de ajuda. Quantos aqui precisam ser transformados? Queridos, em muitas áreas da minha vida. Mas para que isso aconteça, você precisa de quê? Diga, de ajuda. No passado, os anjos do Senhor, eles se manifestavam para ajudar o seu povo. Mas hoje Deus, Ele usa quem para ajudar? Quem? Diga, o amigo, o irmão, a igreja. Nós somos os instrumentos de ajuda de Deus nesse tempo. Então, querido, não seja orgulhoso. Você precisa de ajuda. Tiago 4,6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. As pessoas humildes recebem a bênção especial da graça de Deus. Como é que alguém se humilha diante de Deus? Porque o sofrimento começa com a decisão de admitir que você não está no controle da vida. Por que o caminho da cura começa a acontecer quando nós admitimos que nós precisamos de ajuda? Lembra, não sei se todos estavam aqui na palavra de terça-feira passada, do paralítico que foi levado pelos 4 amigos. E eles subiram o telhado, tiraram as telhas e colocaram aquela pessoa até Jesus. Quantos estão paralíticos em alguma situação e não admitem que precisam de ajuda? Muitos deixam a situação gerar morte, chegar num estado de apodrecimento para pedir ajuda. E nós não podemos viver assim. Nós entendemos que nós vivemos num mundo onde nós realmente estamos conectados. Não uma conexão, querido, via internet, mas conectados em vida, para cumprir um propósito na vida do outro. E nós entramos na igreja e queremos cura. Quantas das vezes o caminho da cura vai vir por alguém que está junto de você, que vai estar orando por você, que vai estar te aconselhando acerca do que a Bíblia diz, vai ser um amigo, um suporte na sua vida, até Deus manifestar o propósito e o tempo dele na sua vida. Interessante que antes de eu ministrar, eu estava conversando com a irmã, e falando sobre cura, e ela falando de uma dor, aquela coisa toda, a gente ali conversando, e ela falou que ela tem uma prima, que 6 anos, ela é pastora, ela ficou numa cadeira de rodas. E ela precisava fazer uma cirurgia na coluna que era mais ou 60 mil reais. Tendo a possibilidade de andar. E essa mulher, quantas das vezes para estar na igreja, alguém precisava empurrar a cadeira dela? Quantas das vezes para ela ir ao banheiro, ela precisava de ajuda? E o caminho da cura começa na ajuda. É por isso que o diabo quer separar pessoas. Porque separando pessoas, o propósito de Deus fica impedido de acontecer. E nós estamos nos comportando como meninos. Porque quando eu estou na casa de Deus, dizendo que eu estou rendido a Deus, no meu coração não pode haver lugar para o orgulho, para uma pessoa que está 100% rendida a Deus. Entende como nós precisamos de cura? Porque estamos, querido, debaixo de soberba, de orgulho, com coisas pequenas. Fulano que não fala com cicrano e se diz crente, rendido a Deus. Como, irmãos?
Eu posso dizer algo, não para a glória do meu nome, mas para a glória do Senhor. Se eu partir hoje, eu não tenho nenhuma questão pendente com ninguém. Que eu saiba. Porque se você tem alguma questão pendente comigo, me avise. Porque eu vou a você e eu vou me render. Porque o meu objetivo maior é entrar no céu. Porque quando eu soube que alguém tinha problema comigo e pessoa difícil, eu fui a essa pessoa. Em nenhum momento essa pessoa se mostrou uma pessoa humilde para comigo. Pelo contrário, você é isso, você é aquilo, você é isso. E a minha atitude foi, eu estou aqui por algo maior. Eu estou rendida a Deus. Pensa que é fácil, irmão, fazer isso? A minha carne tremia. Mas quando nós estamos rendidos a Deus, o orgulho precisa morrer. Porque essa vida aqui, ela tem dia e hora para acabar. Todos nós sabemos como chegamos a essa terra, sim ou não? Mas ninguém sabe como vai partir dela. Ninguém, mas certamente partiremos. Então, querido, entenda hoje, escolha a cura. Escolha, querido, assumir a realidade que você precisa se render a Deus. Que você precisa do outro. Pastora, mas o outro é muito difícil. Querido, deixa Jesus tratar dele. O ame. Sabe como é que eu sou semelhante a Jesus? Porque muitas pessoas acham que são discípulos de Jesus porque estão congregando numa igreja. Porque estão entregando dízimos e ofertas, estão na célula. Não, querido. Ser um discípulo de Jesus é muito além de estar congregando numa igreja. Ser discípulo de Jesus é amar as pessoas e não desistir delas. Porque na minha família tem pessoas difíceis. Que seria mais fácil desistir, mas eu sou discípulo de Jesus. Diga, eu sou um discípulo de Jesus. Eu não vou desistir. Eu vou amar. Amém, irmãos? E uma das coisas que Deus tem me ensinado nesse tempo, que eu tenho passado lutas, problemas. E Deus tem me ensinado a amar as pessoas, não por aquilo que elas podem produzir, mas por aquilo que elas são. Por que que muitas pessoas não entendem o amor de um pai e de uma mãe para um filho? Aquele filho dá problema, aquele filho está nas drogas, aquele filho está se prostituindo e o pai e a mãe estão amando. Não é por aquilo que o filho produz na vida do pai, mas por aquilo que ele é. E é assim que nós temos que amar. Não por aquilo que a pessoa produz na minha vida, uma boa educação, porque tem muitas pessoas mal educadas, irmãos. E é dentro da igreja. Pessoas que não sabem se comunicar. A expressão é de ira. Não sabe chamar a atenção do outro, se explodem fácil. Quer saber se você está rendido a Deus, querido? Vê o quanto você aguenta de pressão. Aí você vai entender que você precisa se dobrar e se render ao Senhor. Porque eu não posso entender uma pessoa que está rendida a Deus, que não tem o autocontrole. Uma pessoa, querido, que está vivendo conflitos e não consegue ter o equilíbrio naquela situação. Porque Jesus, Ele é aquele que nos capacita. Porque aqui ninguém é forte para realizar nada. Mas é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E há poder de Deus para você amar. Há poder de Deus para você perdoar. Porque, querido, não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos. Porque, querido, nós vamos sempre escutar o que não é bom. Só iremos escutar coisas boas quando estivermos no céu.
Porque aqui na terra, querido, tem afronta, tem humilhação, tem apontamento. Eu não estou isentando você da sua dor. Porque eu não estou falando para supercrentes. Eu estou falando para pessoas que assumem a sua realidade, que depende de Deus. Dependemos de Deus para amar. Eu não estou isentando você da sua dor, mas o poder de Deus, que se aperfeiçoa na sua fraqueza, te dá condição de você amar. Condição de você ser cortês. De você usar de cortesia para aquele que é grosseiro com você. Porque isso é ser discípulo, irmãos. É fácil. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, é fácil ser assim? Não. Mas existe uma fonte que nos alimenta a ser assim. Porque o interessante foi cantado aqui, a fonte, há rios de Deus correndo nesse lugar. Existe um rio, ô glória! Eu quero rio para curar. Eu quero rio para porta aberta. Eu quero rio para prosperar. Eu quero rio para isso. Mas o rio de Deus é para isso, irmão. É para nos limpar. Porque o rio, a força das águas, tem o poder de romper lugares áridos. O que está árido na sua vida? O que está endurecido no teu coração? Clame as águas do Senhor. E fala, Senhor, vem com a tua abundante água, quebranta o meu coração, porque eu me rendo a ti. Diga, é possível. E eu preciso da ajuda do outro. Provérbios 28, 13, quem esconde os seus pecados, a sua dor, fraquezas, não prospera, mas o que confessa e os abandona encontra misericórdia. Sabe quando que há solução para as dores de relacionamento? Quando se zera. Eu tenho lido um livro sobre aconselhamento, porque eu preciso ficar expert em aconselhamento. Né? E o autor, ele falando algo, ele falou, quantas das vezes você senta com alguém, vamos dizer marido e mulher, conflito, e você vai ali ouvir, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo, mas ele... Quando está mais ele, mais eu, mais ela, se resolve alguma coisa? Quando é que pode se resolver a vida? Quando se zera tudo. Está com conflito com alguém, chama essa pessoa e fala, vamos zerar tudo que aconteceu entre mim e você? Você está disposto a me perdoar em tudo que eu te feri? Não vamos colocar culpa nenhum nem outro, vamos se zerar. Porque quando se zera tudo, querido, existe cura. Não foi isso que Jesus fez na cruz? Eu tinha uma dívida. Você tinha uma dívida. O nosso caminho era o inferno. Mas Jesus veio e trouxe um novo caminho para a gente, zerando o quê, querido? A dívida. Se zera, querido. O que passou, passou. Se você viveu até o dia de hoje, amanhã é um novo dia. O dia de amanhã não se repete hoje. Zera tudo para viver uma vida abundante. Uma vida de céu na terra. Porque a nossa origem é o céu. Então, querido, aonde você entrar, o céu vai entrar com você. É para visitar um enfermo, é para ouvir alguém, o céu vai entrar com você. Amém, querido? Você pode declarar isso, aonde eu entrar, o céu entra comigo. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Admita que está quebrado. Como podemos reconhecer que em um mundo corrompido, que eu possa estar corrompido também? Admita que há segredos que nos fazem adoecer. Quando você esconde uma dor, o pecado ou o medo. Admito que estes erros estão derrubando, que fardos são removidos quando você admite. Admite que o orgulho e o meu medo me mantêm preso. Se você tem noção do quanto já perdeu por não admitir que precisa mudar. Porque nós vamos viver a cura quando nós admitimos que nós precisamos mudar. Eu quero falar com você rapidinho. Lembra do filho pródigo? Estava lá na casa do pai, tinha tudo. Ele falou, me dá a minha herança. Ele foi viver a vida dele, ele fez uma decisão.
E naquela decisão, o que aconteceu com ele? Ele fracassou, irmão. Mas a Bíblia diz que caindo em si, ele admitiu para si mesmo que ele tinha fracassado. E quando nós admitimos que nós erramos, nós temos o caminho para vencer o erro. Porque o caminho para vencer o erro é admitir que nós estamos errando. Aí, querido, nós vamos deixar de perder. Porque muitos estão perdendo como família, como pessoas, perdendo de viver o bom do Senhor nessa terra, porque não está admitindo que precisa mudar. A rendição, ela não começa para aqueles que estão na nossa casa. A rendição começa para aqueles que estão na casa de Deus. Quantos estão na casa de Deus? Dá glória a Deus. Quantos estão na casa de Deus? Levanta a mão. Quem tem que estar rendido? Somos nós. Nós que precisamos admitir que diante das circunstâncias da vida, nós podemos ter uma reação positiva. Porque reação, querido, é escolha. Reação é escolha. Amém, irmãos? E foi o que Jesus fez. Em todas as reações de Jesus, ele escolhia a boa escolha. Cortaram, não foi, queridos? Não foi isso que Jesus fazia? Jogaram cuspiram na cara dele, todo o caminho da cruz que você conhece. Jesus escolheu reagir. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus conseguiu fazer isso por quê? Pensa agora comigo. Tinha força nele para isso, irmão? O que tinha em Jesus era dor. Porque quando se fala da cruz, a pessoa automaticamente ela pensa que lá estava um super-herói. E não estava, estava um homem sangrando, estava um homem sentindo dor, estava um homem nu, estava um homem ferido, um homem sentindo sede. E ele olhou para todos nós. Eu estou falando de uma pessoa como você. De uma pessoa como eu. De carne, de osso, de sangue, de necessidades humanas. E ele declarou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Por que Jesus teve condição de fazer isso? Porque ele estava rendido a Deus. A força de algo maior, a força de Deus, ela é maior do que a nossa dor. A força de Deus é maior do que a nossa necessidade. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é essa força que começa a fazer parte da nossa vida. Não sei qual é a cruz que você está carregando, mas tem uma que você precisa carregar. Assuma a sua cruz, mas a cruz que nós carregamos não é o marido, não é o filho, não é o vizinho, não é o amigo. Somos nós mesmos. Essa é a cruz, querido. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Você se nega e se crucifica na cruz. E segue a Jesus. Rendido ao Senhor. Amém, queridos? Eu não vou desistir do processo da transformação pessoal. Viver cura é viver uma transformação pessoal. Querido, às vezes a gente vem para a igreja para buscar transformação para o marido, para o filho, para o vizinho, não. Você tem que buscar transformação para você. Diga, o processo de cura começa em mim. Porque eu reconheço que eu preciso de uma transformação pessoal. Amém, irmãos? Outra coisa, eu aceito humildemente a ajuda dos outros, porque os outros são o intermédio de Deus na minha vida. Deixa Jesus usar pessoas para ser um canal de bênção na sua vida. Amém, irmãos?
Outra coisa que você precisa fazer, eu creio e me identifico com a vitória de Cristo na cruz. Porque falar de cruz, não, eu tenho um Deus que morreu, que suportou isso, suportou. Você fala de um Deus belo para todo mundo. Mas as pessoas não querem conhecer a Jesus pelo fato de você falar dele. As pessoas querem conhecer Jesus porque você se identifica com a vida dele. Você se identifica com a morte dele, com a ressurreição dele. Esse é o processo de cura. Você está disposto nessa noite a se render? Fica de pé, querido, que eu quero orar com você.